Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham passado um final de semana abençoado, um final de semana maravilhoso juntamente com seus familiares. Então, hoje a nossa aula é para correção de atividades propostas para vocês na página 34 e 35 do caderno de atividades, tá bom? Então, vamos pegar comigo aí. Vamos seguir aqui a correção. A primeira questão fala assim, ó. No triângulo retângulo representado a seguir, determine a medida desconhecida x em centímetros. Bom, eu fiz aqui para a gente já o desenho para facilitar, onde esse aqui era o triângulo, eu só projetei ele aqui. Então, um triângulo que tinha dimensões 4, 6 e a medida x, que é o que a gente quer encontrar. Então, claramente a gente percebe que a gente está falando aqui de um caso onde a gente vai aplicar teorema de Pitágoras. Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde aqui a gente tem aqui um ângulo reto e aqui então o nosso x seria o quê? O nosso a, que seria a hipotenusa, ok? Então, aqui, x ao quadrado, substituindo o nosso b, seria 6 ao quadrado e o nosso c seria 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 6 ao quadrado, 36, 4 ao quadrado vai dar 16. Então, o nosso x ao quadrado aqui seria quanto? 36 mais 16, 52. O nosso x a gente encontra calculando a raiz de 52. Se a gente fatorar aqui, ó, 52, né, por 2, isso daqui vai estar dando quanto? Vai estar dando 26, por 2, 13, por 13, 1. Então, ó, 2 é o que multiplicou duas vezes, então fica fora da raiz. 2 raiz de 13. Então, poderia ter chegado nesse resultado aqui, raiz de 2 ou 2 raiz de 3 centímetros, né? Que é a medida em centímetros. Então, agora vamos para a nossa questão 2. A questão 2 fala assim, ó, calcule a área de um quadrado cuja diagonal mede 5 raiz de 2 centímetros. É uma questão que só trouxe para a gente essa informação, eu já projetei aqui para a gente o quadrado e a gente só tem a diagonal. Então, eu não sei a medida aqui dos lados, mas eu sei que são iguais. Então, se esse é x, esse aqui também vai ser x. Então, o que é que a gente nota aqui? O que é que a gente percebe? Que aqui também, ó, se eu colocar aqui, vou considerar esse que eu coloquei a medida do outro lado. Então, vamos considerar isso. Percebe aqui, ó, que eu tô encontrando aqui um triângulo, né? Isso pode ser de qualquer lado que eu considerar. Tanto faz, porque essa medida 5 raiz de 2 tá valendo, né? O meio aqui para os dois. Triângulos, né? Vai ser a hipotenusa dos dois. Porque se eu tivesse considerando esse lado aqui também, ó, de qualquer forma, o ângulo reto estaria oposto a ele aqui, assim como esse. Então, tanto faz. Então, né, jogando aqui na fórmula aqui do teorema de Pitágoras, a gente vai perceber o seguinte, que, olha para você ver. Então, esse aqui seria a nossa hipotenusa, sim? Então, ficaria, ó, 5 raiz de 2 ao quadrado, que é igual x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, lembra que eu já falei, ó, 5 elevado ao quadrado é 25. Raiz de 2, eu vou fazer aqui separado. Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso vai ser porque se ele vai ser elevado ao quadrado, ele vai ser multiplicado duas vezes. Então, ó, multiplica aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 4. E quanto que é raiz de 4? É 2. Então, para simplificar, a gente só corta aqui, ó, o expoente com o índice. Então, saiu fora o radical, fica multiplicado aqui. E aqui, ó, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. 25 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 50, que é igual a 2x ao quadrado. Esse 2, ele vai passar para cá fazendo o quê?
dividindo, né? Então, vai ficar como x ao quadrado é igual a 50 dividido por 2. Então, nosso x ao quadrado vai ser o quê? 50 dividido por 2 é 25. Agora, eu vou encontrar o x, que é calculando a raiz de 25. Portanto, nosso x aqui é 5. Note que toda vez que eu calculo uma raiz quadrada, eu tenho que calcular mais ou menos, porque o valor tanto vai, né, ser positivo quanto negativo. Porém, como a gente está falando aqui com medidas, a gente está trabalhando com geometria, a gente nem usa, a gente só coloca o valor positivo, porque não existe unidade de medida negativa. Então, portanto, a gente sabe que a medida do lado aqui, ó, é 5 centímetros, ok? Então, 5 centímetros. Só que a questão, ela não tá pedindo a medida do lado. O que é que a questão tá pedindo? Calcule a área desse quadrado. Tá, mais fácil ainda. A gente sabe que pra gente calcular a área de um quadrado é a gente pegar a medida do lado e elevar ao quadrado, ou seja, fazer ele vezes ele 2 vezes. Então, como que vai ficar a área aqui, então? 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25 centímetros ao quadrado, certo? Bom, vamos agora para a nossa questão 3. E a nossa questão 3 fala assim, ó. Desde o início de uma obra, em sua demarcação inicial até o acabamento final, durante a colocação dos pisos, os pedreiros necessitam obter ângulos retos. Os pedreiros, ao marcar 45 centímetros e 60 centímetros em duas laterais de paredes que se interceptam e depois unir esses pontos para encontrar uma medida equivalente a 75 centímetros, utiliza muitas vezes, mesmo sem ter conhecimento, um teorema matemático, o que na linguagem dos pedreiros é chamado de deixar no esquadro. Equivale a uma aplicação do. Então, vamos entender isso daqui. Quando ele fala isso pra gente, que é deixar no esquadro, eu vou fazer aqui para você essa representação aqui da questão 3. Deixar no esquadro é você pegar o encontro das paredes aqui, ó, e quando elas, né, se encontrarem, elas vão ter que formar exatamente o ângulo de 90 graus. Então, isso a gente percebe muito, né? A gente vê nos rodapés, nos encontros das paredes. E aí, às vezes, nitidamente, quando a gente chega em algumas determinadas construções, a gente consegue perceber que parece que a parede está torta, parece que, tipo assim, ó, em um lado tá mais largo e vai afunilando lá no fundo. Então, isso significa que aquelas paredes estão, a gente fala, né, que estão fora do esquadro. Então, é sobre isso que a gente tá falando. E, implicitamente, o pedreiro, né, claro que ele não vai ficar calculando dessa forma, né? Mas isso é nato dele, implicitamente, ele vai estar usando o quê? Ele vai estar utilizando o conceito de teorema de Pitágoras, porque toda vez que a gente vai falando, né, de um triângulo, né, de um encontro que vai estar formando 90 graus, então a gente está falando aqui da aplicação desse teorema, tá bom? Então, letra correta aí, o item B, teorema de Pitágoras, tá bom? Então, vamos agora para nossa próxima questão, que é a questão 4, que fala assim, ó, qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 quilômetros? Então, vamos entender isso daqui. Olha só, ele tá querendo saber qual que deve ser a altitude aqui do balão, ou seja, em que altura que ele deve estar. Isso é claro considerando, né, daqui, para que a distância dele até esse topo aqui seja 10 quilômetros. Então, eu fiz aqui a reprodução desse desenho aqui, para a gente analisar por aqui, tá? Então, vamos observar o seguinte. A gente sabe que a base aqui, ó, é 8 quilômetros. Então, eu sei que eu vou considerar isso aqui também 8.
ok? Que isso é um retângulo, então vou considerar aqui também 8. E a gente sabe que aqui é 200. Então, a parte que a gente está falando não é esse aqui, a gente está falando do quanto que ele vai subir aqui para cima, certo? Então, a gente chamaria essa medida aqui, nessa altura, de x, porque eu não sei, ela é o que eu quero encontrar. Então, nitidamente a gente percebe, né, que aqui há um ângulo de 90 graus, e a gente tem aqui a formação de um triângulo retângulo, e aí a gente vai apenas aplicar aqui Teorema de Pitágoras. Então, que vai ser o quê, ó? 10 elevado ao quadrado, que é igual, por que 10 elevado ao quadrado igual? Porque ele é que está representando a hipotenusa aqui. E os outros dois lados são os catetos, né? Que é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, ó, perceba que 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64 e aqui x ao quadrado. O 64, ele vai mudar de lado, então ele vem diminuindo. Então, 100 menos 64, que é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado aqui vai ser 36, porque 100 menos 64 é 36. Para encontrar a medida do x, basta calcular a raiz de 36. Então, o meu x aqui é quanto? É 6. 6 o quê? 6 quilômetros, tá? Porque todas as nossas medidas aqui que a gente estava utilizando está em quilômetro. Tá? Mas perceba o seguinte, que já havia uma distância, já havia aqui, ó, uma distância, né, do prédio aqui, ok? Então, o que é que a gente deve fazer aqui? O que é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que somar. Então, aqui no caso, seriam 6 quilômetros mais 200 metros. Então, eu vou transformar quilômetros em metros. 6 quilômetros é a mesma coisa que, então, aqui eu vou falar que a altitude, 6 quilômetros é a mesma coisa que 6.000 metros. É só lembrar lá, tá? Que 1 quilômetro tem 1.000 metros, então só multiplicar mais os 200 que a gente já tinha. Portanto, a minha altitude aqui seria 6.200 metros. A altitude desse balão para que ele atingisse aqui, ó, ok? Essa distância aqui de 10 quilômetros, tá bom? Então, agora vamos para a nossa questão 5. A questão 5 fala assim, ó. Encontre a medida em centímetros da altura do triângulo equilátero representado a seguir. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Então, deu para a gente já o valor da raiz. Então, perceba que eu já fiz aqui o desenho, inclusive já até tracei aqui a altura. Lembrando que a altura é sempre a parte reta aqui, tá? Que vai ser projetada aqui, né, na parte aqui na base. Então, vamos analisar. Se a gente sabe que a gente tem um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, e se eu dividir ele exatamente ao meio, né, no ponto médio aqui, então perceba que a gente formou aqui um ângulo de 90 graus, e agora eu vou dividir essa base, esse lado dele aqui, em duas partes. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, quer dizer que agora esse pedacinho aqui, ó, é 2, ok? Só esse pedacinho. E aí, eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, onde eu vou estar aplicando o Teorema de Pitágoras para estar resolvendo essa questão aí. Então, eu quero encontrar essa medida x aqui, que é a minha altura. Perceba que aqui, ó, a hipotenusa é o 4 e esses dois lados são os catetos. Então, ficaria 4 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, aqui dá 16, 2 ao quadrado é 4 mais x ao quadrado. Esse 4 vai passar para cá diminuindo, então vai ficar como? 16 menos 4, que é igual a x ao quadrado. Aqui vai dar 12. Ok? Então, agora eu tenho que tirar a raiz quadrada de 12. Então, fazendo a fatoração dessa raiz aqui, a gente vai encontrar 2 raiz de 3. Por isso que ele te deu lá esse valor aqui, ó, que raiz de 3
valia 1,7. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Então, ó, 2 vezes 1,7 é igual a 3,4. Portanto, a altura desse triângulo é 3,4 centímetros, certo? Então, agora vamos para a nossa última questão. Olha só o enunciado dela, que fala assim, ó. Renato é proprietário de uma fábrica de brinquedos para playgrounds e parques. Ele precisa calcular quantos metros quadrados de chapa de zinco serão utilizados em um escorregador com as dimensões indicadas no desenho a seguir. Então, perceba que ele fez aqui a projeção, né, de um escorregador, onde ele tinha a altura 2,5, aqui, ó, o espaço entre a escadinha onde se sobe para escorregar e a ponta aqui final, né, era 3 metros, mas o que ele tá querendo saber, na verdade, é a medida X aqui, ó, dessa chapa, correto? Então, vamos resolver essa questão, então, tá? Eu já fiz aqui a projeção dela também, tentei reproduzir, mas os desenhos, né, tá aquela beleza. Mas enfim, vamos lá. Então, aqui a altura 2,5, aqui 3. Nitidamente, a gente percebe que, tá vendo que eu tô tendo uma formação aqui, ó, de um triângulo, retângulo aqui, certo? Onde aqui, ó, tá sendo, né, a formação do ângulo reto aqui na base aqui. E aqui, então, essa medida que eu tô procurando, que é o comprimento aqui da chapa, seria a medida X, que é o que eu quero encontrar. Então, agora basta a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras, onde o X é a medida que eu tô procurando, é a hipotenusa, e os outros dois lados, as duas medidas, serão os catetos. Então, vamos lá, x ao quadrado é igual 2,5 elevado ao quadrado, eu penso assim, ó, 25 ao quadrado dá 625. Um número decimal elevado ao quadrado, ele tem que ter duas casas decimais. Então, vai ser 6,25. Mais 3 ao quadrado vai dar 9. Agora, a gente sabe que x ao quadrado aqui vai ser quanto? Vai ser 6 mais 9, 15,25. Agora, isso daqui, eu vou tirar a raiz, 15,25. Agora, aplicando isso daqui, ó, o que você pode pensar fazendo isso daqui? Considera como se fosse um número inteiro, 1.525. Quando você for fazer isso daqui, vai dar um número aproximadamente 3,9, ok? Você pode usar a calculadora para você estar resolvendo essa questão aqui, tá? Então, tá. A gente encontrou que essa dimensão aqui, ó, que é o comprimento da chapa, é 3,9. Mas a questão, o que ela está querendo saber é o seguinte, olha o que ela quer saber. Olha, ele precisa calcular quantos metros quadrados de chapa de zinco serão utilizados nesse escorregador. Então, o que ele está querendo saber, na verdade, se ele quer saber se ele precisa calcular, aqui no caso, a chapa, é a mesma coisa de superfície, então a gente está falando de quê? A gente está falando de área, né? Então, a gente está calculando, então, a área de um retângulo, ó, perceba aqui. Então, a área de um retângulo, todo mundo sabe que é base vezes altura. Então, a gente sabe que aqui, ó, a gente tem a base aqui, 70 centímetros. Lembrando, presta atenção, que aqui a gente encontrou essa medida, ó, em metros. Essa medida aqui que a gente encontrou é metros, correto? Porque todas essas medidas aqui estavam em metros, só que aqui a base está em centímetros, então eu não posso calcular com unidades diferentes, todas têm que estar na mesma unidade. Ou eu vou transformar 3,9 para centímetros,
ou eu vou transformar centímetros em metros. Eu prefiro transformar centímetros para metros. Então, quando eu transformo centímetros para metro, ó, vou ter que andar. Tô no centímetro, decímetro, metro. Então, vai dar o quê? 0,7. Que vai multiplicar aqui, né, a altura, que é 3,9. Então, fazendo essa operação, 3,9 vezes 0,7, 63, vão 6, 21, 27. Não precisa eu multiplicar aqui o zero. Duas casas decimais, duas. Então, quanto que a gente encontrou? Que a área, então, aqui vai ser 2,73, o quê? Metros, tá? Porque a gente transformou aqui centímetros para metros, tá? Portanto, a resposta aqui da nossa questão é 2,73 metros, tá bom? Um grande abraço, até nossa próxima aula, nosso próximo encontro, que será para a gente fazer correção das próximas páginas, página 36 e 37, tá bom? Fica ligadinho que amanhã provavelmente será postado para vocês. Beijo, beijo.